Amados irmãos em Cristo, façamos o estudo, como Deus nos resgata, mortos e enganados por Satanás, com Ambrosiastro. Esse é um estudo encantador, o tema de todo o texto bíblico, né? Cada um dos livros da Bíblia, ele está em maior ou menor nível tratando do resgate, do plano de salvação. Esse é o grande assunto que Deus tem para tratar conosco, para nos apresentar, e é um dos assuntos centrais aí que nós devemos refletir, meditar e estudar. Antes de começarmos o estudo, eu peço que você curta, comente, compartilhe e, claro, não deixe de se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para continuar acompanhando os nossos vídeos e contribuir para a disseminação da palavra de Deus. Então vamos começar apresentando quem foi Ambrosiastro. Ele viveu provavelmente por volta ali do século IV, talvez na segunda metade. E o fato é que ninguém sabe quem é Ambrosiastro, né? Ambrosiastro, ou Pseudo-Ambrósio, é o nome dado ao autor desconhecido de um comentário sobre as Epístolas de São Paulo, escrito em algum momento entre 366 e 384 d.C. Várias conjecturas foram feitas quanto à verdadeira identidade de Ambrosiastro, e várias outras obras foram atribuídas ao mesmo autor. Então, inicialmente, há muitos séculos atrás, talvez nos séculos V, VI, atribuiu-se a Ambrósio as obras desse autor anônimo. Mas muito depois, muitos séculos depois, descobriu-se que na verdade não era uma obra de Ambrósio, né? Esses comentários às epístolas de São Paulo não eram uma obra de Ambrósio. Então esse autor desconhecido ficou conhecido, né, como Pseudo-Ambrósio ou Ambrosiastro. Ainda que nós não saibamos quem escreveu esses comentários, as epístolas de São Paulo elas são muito ricas em conhecimento, né? São comentários muito úteis que todos nós podemos tirar proveito, e é isso que faremos hoje. Então vamos ler o texto sagrado que norteará então o nosso estudo. O texto sagrado é Efésios 2, de 1 a 5. Então eu recomendo que você abra aí na sua Bíblia Efésios 2 e acompanhe a leitura. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Então olha que fascinante aqui. Paulo nos diz que estávamos mortos, né? E de fato, muitas das pessoas que nós vemos andando, dançando, cantando, em atividades aparentemente plenas nas ruas e nos diferentes espaços da sociedade, essas pessoas na verdade estão mortas, infelizmente. E mesmo nós, muitos de nós, provavelmente estávamos mortos também até a nossa conversão, até o nosso aceite sincero de Cristo como Salvador. Então, de fato, todos ou uma grande parte da humanidade morreu com Adão. E apenas Cristo é capaz de nos resgatar. E como se dá esse resgate? Como se dá esse resgate? Então, para a gente aprofundar esse tema, vamos fazer a leitura do comentário de Ambrosiastro, que escreve: Paulo expõe aqui a natureza do cuidado gracioso de Deus através de suas várias fontes. Ele recorda as muitas ações pelas quais Deus trouxe resgate para a raça humana, de modo que ele não apenas remiu nossas transgressões, mas também levantou aquele pecado que da desobediência de Adão não nos permitiu ressuscitar dos mortos. Porque a morte veio do pecado. Quando o pecado de fato foi vencido, a ressurreição dos mortos tornou-se uma realidade.
Na verdade, isso não poderia ter sido feito se não o tivesse pregado na cruz. Enquanto o Salvador vence o pecado por não pecar, ele considera o homem culpado e, sendo inocente, é morto por ele. Assim, ele crucifica o pecado. Disse que o pecado vencido é levado à morte. A cruz não é a morte do Salvador, mas do pecado. Então, olha que bonito esse comentário de Ambrosiastro, né, o autor desconhecido. Olha que belo, né? Aqui ele fala que Cristo, então, pregou o pecado na cruz. Então ele fala, isso não poderia ter sido feito. O quê? O nosso resgate, a nossa salvação. Se Cristo não o tivesse pregado na cruz. Pregado o quê? O pecado. Então Cristo submeteu-se a ser pregado na cruz, carregando os nossos pecados, para que assim o pecado pudesse ser pregado ali na cruz e desaparecesse para sempre, né? Então, o Salvador venceu o pecado de forma particular, pois ele não pecou, mas ele também precisava salvar toda a humanidade. Então, por isso ele precisava matar o pecado. Ele precisava matar o pecado. De fato, ele se submeteu, depois de já ter vencido o pecado através de uma vida santa, mais santíssima de todas as vidas já vividas nesse planeta. Ainda assim, Jesus, em sua beatíssima misericórdia, se submeteu à cruz para ali matar o pecado, né? Então aqui Ambrosiastro finaliza com essa frase belíssima, né? A cruz não é a morte do Salvador, mas do pecado. Então é um comentário muito belo, uma reflexão muito bonita, né? E é um tema que nós jamais podemos parar de refletir, né? É um tema muito sublime, é o tema central da Santa Escritura, e é o estudo, né, que nos ensina como nós somos resgatados, como nós somos salvos, né? Para finalizar, eu proponho aqui a leitura de um texto sagrado adicional que fala-se sobre, então, o pecado ser pregado na cruz, né? Está lá em Colossenses 2, dos versículos 13 ao 15. Então, façamos a leitura. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia dele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Então aqui, São Paulo mais uma vez diz aqui claramente que Cristo vence a morte ao pregar, ao encravar o pecado na cruz. Então aqui fica bastante enfático, através da palavra do próprio apóstolo, como se deu o resgate de toda a humanidade, o nosso resgate. Ainda que estávamos mortos, ainda que andávamos enganados por Satanás, Cristo nos redime, Cristo nos salvou, e só precisamos aceitar essa salvação, só precisamos segui-lo. Cristo nos salvou e nos deixou o caminho para o céu. Basta que sigamos e entraremos em seu reino. Então esse foi o estudo de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha desfrutado. Então, meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço que você curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça de ativar o sininho. E que a graça do nosso Senhor esteja com todos.